E aí, comunidade, nós estamos aqui hoje com essa pessoa, com esse líder inspirador. Nós estamos aqui, a gente já se conhece de Farmax, né, Marão? Há um tempo. Bastante. Mas eu gostaria que você comentasse quem é o Marão pra gente, fora do crachá, e que você já emendasse a sua resposta contando pra gente o que você acha do tema da nossa conversa, que humanizar não é ser bonzinho, é ser inteligente. É um tema bem interessante que eu gosto muito. Bom, vamos lá. O Mário é um jovem que foi criado numa roça, no meio de uma lavoura de café. Aos 19 anos veio para Divinópolis, veio atrás da Débora, hoje minha esposa, a gente já está há 25 anos. Tem um casal de filhos, tem a Thaís, tem o Samuel. A minha carreira, ela foi moldada, forjada aqui em Divinópolis. Já passei por segmentos bem diferentes: siderurgia, indústria de papelão, farmacêutico, cosmético, alimentício. Hoje estou também agora empreendendo, conhecendo um pouco desse mundo de inovação. E aí, quando eu falo inovação, o mundo de startups, o mundo de tecnologia, o mundo de indústria 4.0, dentro das indústrias ainda. Liderando seu próprio negócio. Exatamente. É uma área que eu gosto muito, que eu acredito muito, que eu tenho algumas histórias já, algumas vivências, algumas experiências sobre essa liderança. Acredito muito que a gente só entrega resultado através das pessoas, mas eu tenho certeza que humanizar também não é ser bonzinho. É bem diferente desse contexto aí de liderança dentro das indústrias. Que legal, que legal. E é isso aí, pessoal. O Marão é essa pessoa, esse marido, esse pai cuidadoso, cauteloso que todos conhecem, esse colega que inspira a todos. E nós temos uma coisa em comum também, que é a paixão pelos bulldogs, né? Bastante. Falando bastante. um pouquinho aqui da nossa vida pessoal. Adoro bulldog. Tem uma coleção de bulldogs lá em casa. Inclusive estou com 3 filhotinhos lá agora. Gosto muito, muito. Que legal, que legal. A paixão pelos animais faz parte de ser humano. A gente tem que ser líder até dos animais. Sim. Sim. Não é fácil lidar com o bulldog, eu aprendo com eles dentro de casa. Tem um gênio muito difícil, o bulldog. Então ele testa a minha paciência todos os dias. Eles exigem uma liderança muito diretiva, né? Exatamente. Então dá para aprender até com os animaizinhos que a gente tem dentro de casa, esse caminho da liderança aí, viu, Ju? Eu acredito. Ô Ju, me conta uma coisa aqui, você que está entrando agora, iniciando a sua carreira como mentora na área da liderança, eu sei que você já tem uma experiência grande, né, como líder, como gestora de pessoas. Me conta um pouquinho também da sua trajetória. Queria te conhecer um pouquinho aí, de onde que você veio, o que você acredita. Queria que você falasse também do porquê desse tema, que liderar não é ser bonzinho. Bom, eu vou começar te respondendo pelo final. Eu acredito que as empresas estão muito carentes de bons líderes. A gente estava falando com isso agora há pouco, né, antes de começar aqui na prática o nosso bate-papo. E principalmente com o desenvolvimento das tecnologias e das inteligências artificiais, né? Eu acredito que a liderança, olhando para as pessoas, para o humano, ela sempre foi necessária, na verdade, mas ela vai ser a nossa principal entrega como líder daqui para frente. E a Juliana, que começou na liderança, eu assumi minha primeira liderança com 20 anos de idade. Eu era muito jovem e muito imatura. E o meu perfil executor estava no mais alto pico de desenvolvimento de todas as suas características, positivas e negativas. E eu sempre fui levada a cargos de gestão pela minha competência técnica. Mas eu nunca estava feliz, porque quando meu marido me conheceu há 23 anos atrás, ele me chamava de trator, né? Eu executava muito e eu passava por cima dos detalhes, dos processos e das pessoas para atingir o resultado que a companhia precisava. E por isso eu sofri, as pessoas sofriam, eu nunca estava feliz nos cargos de liderança que eu ocupava. E eu confesso que de 5 anos para cá, 5 a 6 anos para cá, época de Farmax, aprendi com o nosso líder, Ronaldo Ribeiro, que era possível fazer uma liderança olhando para o humano. E aí eu me libertei do fardo pesado de ser líder. Porque a minha liderança era uma liderança onde eu sou uma workaholic inveterada, não tenho orgulho disso, e eu achava que as pessoas tinham que simplesmente me seguir, que esse era o meu papel como líder, que eu havia sido promovida para trabalhar mais.
E quando eu descobri que a brincadeira é você se conectar com as pessoas, entregar resultado através das pessoas e que esse partilhar da jornada tornava as coisas muito mais leves, eu comecei a me apaixonar de vez pela gestão e hoje eu sou muito mais da gestão do que dos processos. Olha só, interessante. Você tocou num ponto muito legal. Você citou o nome de uma pessoa aqui que eu gosto muito dele até hoje. Tem muita coisa que eu aprendi com o Ronaldo que eu uso no meu dia a dia. Eu lembro quando eu comecei a minha carreira como gestor, minha primeira experiência como gestor foi na Farmax, era supervisor de produção à noite. E aí eu estava tentando criar a minha forma de ser um gestor, de ser um bom líder. E aí o que eu fazia para tentar achar esse caminho? Eu sempre tentei olhar para trás, lembrar dos líderes, dos gestores que eu tive na minha carreira, nas empresas que eu já tinha trabalhado, e tentar separar aquilo que fazia bem para mim e aquilo que não fazia bem para mim. Vou te contar uma experiência que eu tive Por favor. Em uma das empresas que eu trabalhei. Mudei de setor, cheguei, liderança nova, e a gente tinha uma prática de ficar uma semana em integração. E nessa primeira semana nesse novo setor, eu tinha que ficar estudando. Eu tinha que pegar os POPs, padrões, procedimentos, ler, entender, me ambientar, conversar com as pessoas, me conectar com as pessoas novas do setor, que eu não conhecia ninguém, eu era um estranho. Só que a estratégia mudou um pouquinho e eu fiquei, essa semana toda que deveria ter sido de integração, eu fiquei fazendo 5S. Limpando um monte de lugar, separando, descartando, selecionando. E aí, quando terminou essa semana, a gente passava por uma auditoria de padrões. E aí vinha uma pessoa da área de segurança para fazer a auditoria com a gente. E aí a gente foi fazer essa auditoria e ela começou a fazer um monte de perguntas que respostas estariam nesses padrões. E eu não sabia responder nenhuma dessas perguntas que ele fez. Da área de segurança, área de qualidade, do todo da empresa. E aí eu tinha que ser muito sincero, porque ele me perguntou, mas você ficou a semana inteira em integração, você não estudou, você não leu os padrões? Eu falei, eu tenho que te contar. Eu não li, eu não estudei, eu estava me dedicado e me direcionaram para outra atividade na empresa. E aí essa pessoa da segurança ligou para o meu líder, para o meu gestor na hora, pediu para a gente subir, para a gente alinhar então. E a gente subiu, e aí a gente conversou, explicou o que estava acontecendo, que a gente não conseguiu parar para fazer essa integração na área. E aí ele pediu então para mim recomeçar esse processo de integração, ficar uma semana fazendo esse estudo, lendo os padrões. E aí quando ele saiu da sala, ficou eu e esse gestor. E eu lembro que ele pegou o celular dele e quebrou na mesa. Uau! Quebrou, literalmente ele quebrou. Eu conheço esse tipo de liderança. Ele quebrou o celular na mesa e eu fiquei assustado. E aí ele olhou para mim e começou a falar um monte de coisa que para mim não fez sentido nenhum naquele momento. Eu falei, não, tá tudo bem, estamos alinhados. Vamos recomeçar o jogo aqui de novo então, a gente zera o jogo aqui. E aí esse foi um ponto que eu pensei, que eu levei e carreguei comigo. Eu acho que a liderança é uma gaveta que na sua caminhada você vai guardando coisas dentro dela. Coisas boas e coisas que você precisa guardar, porque quando você se deparar com uma situação parecida, você sabe pelo menos o que não fazer com as pessoas. E assim eu fiz. Tive algumas situações parecidas depois já na carreira de gestor, que eu não consegui dar o suporte que a pessoa precisava, só que depois eu não poderia cobrar dela também. Eu não fui líder para ela, eu não fui gestor, eu não dei o recurso que ela precisava. E isso foi um aprendizado que eu tive lá bem no começo da minha carreira. Então eu acredito muito que você, para ser líder, para ser gestor, mostra o caminho primeiro. Sim. Entrega o recurso que a pessoa precisa, depois cobra. Porque todas as vezes que você precisa ter uma conversa difícil com alguém, um one-on-one, um feedback uma conversa mais difícil, eu acho que faz sentido você dar uma olhada no espelho, olha para dentro de casa, faz uma autoavaliação e pensa, faz uma pergunta para si mesmo no espelho. Eu entreguei tudo que a pessoa precisa? A hora que eu for falar para ela alguma coisa que estiver fora da rota, eu fiz o meu papel como gestor? Eu treinei, eu ensinei? Ele tem o recurso necessário? Se eu estou tranquilo, eu posso sentar, olhar no fundo do olho dele e ter essa conversa difícil. Mas se eu não estou fazendo o meu papel,
Eu acho que eu preciso olhar para dentro de casa primeiro, refletir, recomeçar, para depois cobrar alguma coisa. De qualquer pessoa do seu time, sabe? Eu, pelo menos, acredito um pouco, mas eu queria te ouvir. O que você acha disso, desse tema? Sim, o Joel J, ele fala muito sobre isso, né? Eu assisti eu ouvi uma fala dele recentemente nas redes sociais dele. Eu não sei se todos conhecem o Joel J. Ele é um treinador, né? Já foi nadador. Tem gente que acha ele muito vendedor, mas ele entrega muito conteúdo bom. Ele fala o seguinte: muitos líderes acham que precisam de muitas ferramentas para fazer uma boa liderança. Só que a principal ferramenta a gente já tem. Conversa com o seu time. Se você sentar de frente para o seu time toda semana, toda quinzena, eu não sei, né, quanto tempo que as pessoas têm para conversar com seus liderados, conversa com o seu time, você vai saber o que eles precisam, o que eles precisam de você, o que eles precisam da empresa, e você vai saber direcionar. Você não está nesse lugar à toa, você foi promovido porque você tem competência para fazer isso. Concordo demais. É um pouco disso. Concordo muito. Você está falando isso aí, eu sou diretor industrial na Divinisco, e eu tenho uma rotina que eu já tomei até alguns puxões de orelha. Eu chego todos os dias e a primeira coisa que eu faço é dar uma volta na fábrica. Eu não consigo, às vezes, conversar com todo mundo. Mas você, como líder, quando você começa a ter contato com pessoas, de fábrica, pessoal da operação, pessoal da manutenção, que você começa a conhecer mais o seu time, você começa a ter mais uma sensibilidade. E acontece muito, às vezes você está dando uma volta na área, você bate o olho numa pessoa, você percebe quando a pessoa não está bem. E já vivi várias situações assim, que você chega perto da pessoa para dar um bom dia, quando você pergunta, está tudo bem com você? Às vezes desce uma lágrima no canto do olho, às vezes o olho fica vermelho, às vezes a pessoa só abaixa a cabeça e não fala nada. Naquele momento, você tem que fazer seu papel de líder. Você tem que parar a sua rotina e entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Porque somos humanos, todo mundo tem problema. A gente tem filhos, tem casamento, tem boleto para pagar, tem família, tem pai, tem mãe. E é impossível você entrar dentro da empresa e deixar tudo lá de fora. Esse conceito é tão ultrapassado, né? E eu já ouvi isso, viu? Quando você entrar para dentro, a sua vida pessoal tem que ficar lá fora. Nunca concordei com essa frase e eu acho que eu nunca vou concordar, porque para mim é impossível. Você separar a vida pessoal da profissional. É lógico que você tem que ter equilíbrio em tudo, né? Você tem que saber a hora certa, mas você como gestor, você é uma pessoa mais preparada. No mínimo, você tem que ter esse ponto de equilíbrio e entender. Mas quando você olha para o seu time, que você percebe algo, escuta. Com certeza você vai ajudar aquela pessoa. Às vezes uma simples conversa de 10 minutos, você vai ajudar ela a orientar as informações dentro da cabeça dela, que o dia dela vai ser um dia mais tranquilo. Então, você tocou num ponto legal, de parar, conhecer, conversar com as pessoas. Eu gosto, tento praticar todos os dias e a gente pode bons resultados com isso. Sim, eu costumo, quem trabalha comigo ouve muito essa frase: é impossível fazer liderança se você não sabe o que faz a pessoa abrir o olho de manhã e fazer aquele trabalho. Que é chato, é cansativo, é cheio de metas, é desafiador. Se você não souber o motivo que faz a pessoa acordar todo dia, não tem como fazer liderança direito. Não tem como. Vai cair no automático. Vão ser processos automáticos. Ô Ju, você tocou num ponto que eu queria aprender com você agora. Você, da área de suprimentos? Sim. Você já fez gestão home office? Eu nunca tive essa experiência de fazer gestão de time à distância. Como que faz a liderança de um time à distância? É muito interessante isso. Todo o meu trabalho de Pharmax, eu entrei na Pharmax no dia 19 de dezembro de 2019. E a pandemia chegou em março, dia 20 de março, no dia do aniversário da minha filha. A gente tinha uma super festa de aniversário programada para ela, tivemos que cancelar e eu fui para casa. E toda a minha trajetória de Pharmax, tudo que eu entreguei nos últimos 7 anos foi home office. E eu pensava exatamente como que eu ia fazer. Meu primeiro ano de Pharmax não foi como líder e logo depois desse primeiro ano eu já assumi minha primeira coordenação. E a presença, ela nunca foi tão importante nunca foi tão importante quanto para o home office. E como que você faz presença? Não tem jeito, você tem que ligar para a pessoa.
você tem que marcar reunião diária, você tem que demonstrar que você está disponível. Não é só estar disponível, você tem que demonstrar. E quem tem que puxar isso é o líder. Com certeza. Gente, bom dia, gente, tô aqui, gente, vamos fazer reunião rápida, gente, me chama aqui. E assim, eu confesso que eu aprendi com a prática, ninguém me ensinou. Depois a gente foi para uma formação na Fundação Dom Cabral, não sei se você chegou a participar. Participei. E naquele momento falou-se muito sobre isso, né? Que a gente estava ali já entre a pandemia, acabando já a pandemia. E basicamente eram as práticas que a gente aplicou ali é o que a gente aplicou ali na prática em Farmax. E a liderança do Ronaldo e da Renata Horta, que era a nossa diretora de RH, que é outra pessoa também que eu preciso reconhecer, porque gosto muito dela também. Ela faz esse papel de direção de gente, gestão lindamente. Graças ao modelo deles, né? Você vê que eles estavam sempre ali presentes, né? Sempre chamavam reuniões, não deixaram de manter a gente informado, mesmo, né, no momento onde as pessoas estavam geograficamente separadas. Então, marcar presença no home office é muito mais importante do que fora dele, porque fora dele você está ali, né? Você está ali fisicamente. Então as pessoas nem preocupam tanto em te acessar. Depois eu falo com o Mário, a próxima vez que eu topar com ele ali no cafezinho, eu falo com ele. No home office não, como líder você tem que provocar insistentemente esses momentos para o time se sentir acolhido. Essa é a minha visão do home office. Nossa, que legal. E aí pensando, trazendo isso para a gestão de perto, hein? O tanto que é difícil, e eu falo até hoje, eu já tenho 25 anos de indústria, você entrar numa conversa difícil, num feedback negativo, às vezes numa conversa mais pesada, não é fácil. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho, para você, qual que é a importância de não deixar para amanhã a conversa que você precisa ter hoje com o seu liderado? O que isso pode mudar na vida da pessoa? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, eu penso que é como na educação dos filhos, não comparando liderado com filho, só o modelo, né? Se você não corrige na hora que a coisa aconteceu, não corrige a pessoa, né? Se você não corrige a situação na hora, se você não mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito diferente, depois aquilo perde a importância. E se perde a importância, a chance de acontecer, de continuar acontecendo falhas, erros e, enfim, que não vão contribuir para o resultado é grande. Então, muito lideradia, né? Conversa difícil. E aí o feedback anual vira uma meleca, literalmente, né? Porque a pessoa às vezes nem lembra mais o que aconteceu, nem lembra o impacto que aquilo que ela fez causou, né, no trabalho ou em outra pessoa, etc e tal. Então, conversa difícil, no meu entendimento, ela é todo dia. Não dá para deixar esperar um trimestre, um semestre ou um ano. Concordo demais com você, Ju. E no início do nosso bate-papo aqui, eu contei que a gente está envolvido nesse meio de startups. A gente criou uma ferramenta agora, um aplicativo, para facilitar a vida do gestor nessa questão de aquela avaliação anual. Já teve empresas que eu trabalhei e quando no seu primeiro dia de empresa a gente ganhava um caderninho, um onboard, a gente chama de hábito de bordo, de rotina. Porque se você não tem essa conversa no dia a dia, esse one-on-one no dia a dia, e você não anota isso em algum lugar, e quando você chega numa avaliação de desempenho anual, semestral, anual, é muita coisa que acontece que se você não lembrar de todo aquele conteúdo e não for tratando as pequenas coisas, você vai chegar despreparado numa avaliação anual. E às vezes você vai pensar, eu lembro uma vez o Ronaldo falou isso com a gente, olha, você tem que olhar para o filme todo, você não pode olhar só para a foto. E eu já vivi isso na prática, avaliações comigo, que às vezes o meu gestor pensou uma foto, um momento que eu tive com ele ali, que às vezes não foi legal, às vezes foi legal, e usou aquilo como tema, como principal ponto para tratar na minha avaliação de desempenho. Talvez os mais recentes, né? Marão, interessante, as pessoas buscam o feedback negativo, a maioria delas. Alguns têm mais coragem de pedir
e outros ficam esperando, mas as pessoas buscam. E aí, como é que tá meu trabalho? Gente, isso é muito. E aí, tá dando tudo certo? O que que não tá legal? A quantidade de pessoas que me pergunta isso até hoje, mesmo depois de muito tempo trabalhando com elas, as pessoas querem ser direcionadas, elas não querem ficar no vácuo sem saber o que elas estão fazendo e que tá legal e que não tá legal. Concordo demais com você, viu, Ju? Ô Ju, se alguém te parasse na rua hoje, saindo daqui do nosso podcast e perguntasse para você, ô Juliana, para você, o que é liderança humanizada? Qual que seria a sua resposta? Então, as pessoas, na minha visão, as pessoas confundem muito, né, humanizar com falta de resultado. E não é isso, né? Liderança humanizada para mim é sobre como você faz. Né? Você nunca vai deixar de cobrar, de colocar as metas, de direcionar, de fazer junto, mas a questão é como você faz isso. Você acessa as pessoas primeiro antes de pedir qualquer resultado. Faz muito sentido. Isso para mim, na minha visão, isso é liderança humanizada. Pessoas e o que elas sentem primeiro. Faz muito sentido. E resultado depois. E a gente está entrando acho que é uma nova fase de liderança nas empresas, que a IA tem chegado muito forte, né? E eu já vi pessoas tentando substituir liderança pela inteligência artificial. Eu já ouvi pessoas falando que a inteligência artificial vai substituir um monte de função. Eu queria te ouvir, o que você acha disso? O que a IA vai ajudar e o que a IA não vai ajudar e não vai conseguir substituir quando eu falo de liderança humanizada? Recentemente eu estava conversando com um mentor que é psicólogo e ele tá fazendo uma pós-graduação justamente nessa área e mostrando, né, várias ferramentas de IA que as pessoas estão utilizando para substituir o psicólogo. Olha para você ver. E não tem como, é a mesma coisa na liderança. A IA, eu acho que ela vai ajudar muito na execução, na parte operacional. Data, relatório, dados, muita informação, eu acho que isso, o que hoje é um trabalho que muitas vezes exige muito do gestor, buscar dados de qualidade, buscar informação de qualidade para tomada de decisão, a IA vai substituir, mas a nuance do relacionamento, a IA nunca vai substituir. Tem um dado muito comum que é divulgado hoje em dia, 80% das pessoas que pedem demissão, elas pedem demissão da liderança, não é da companhia. Os outros 20% das pessoas que pedem demissão é por causa de promoção para outra empresa, mudança de cidade, outros motivos N que fazem as pessoas pedirem demissão. 70% a 80% é da liderança, por causa da nuance do relacionamento, do dia a dia, do compartilhar da jornada. E isso a IA ainda não é capaz de substituir. Nossa, você tocou num ponto muito legal. Eu já vi essa frase também, já vi no LinkedIn, já vi grandes mestres falar sobre isso, que às vezes a pessoa não pede demissão da empresa, ela pede do gestor. E agora eu vou trazer um contraponto e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é o papel da empresa, então? Qual que é a responsabilidade das empresas, então, de preparar esses gestores para que isso não aconteça? O que você acha que, sei lá, uma experiência que você já viveu que fez sentido para você como gestor, ou que você acredita que pode acontecer? Eu queria te ouvir. Então, Marão, isso para mim é cultura, sabe? As empresas, sim, ela tem o papel de preparar o gestor, assim como o gestor tem o papel de preparar o seu time, de liderar e desenvolver o seu time. Algumas empresas se preocupam mais com isso, outras menos. Eu acho que independente de onde, de que tipo de empresa você está, é sua obrigação como líder provocar esse tipo de discussão entre os pares, com seu superior imediato, mas independente de qualquer coisa, é nossa obrigação fazer filtro para o time e cuidar bem do nosso time se a gente tem essa consciência. Mas falando da empresa, o que a gente pode fazer é fomentar essas discussões saudáveis em termos de preparação dos líderes, sabe? Porque por mais que você ocupe uma posição de liderança, você é só mais uma voz lá dentro. Então é sua função, talvez, criar bons relacionamentos fortes com seus pares, por exemplo, para fomentar de forma estruturada esse tipo de discussão. Eu nunca gosto de colocar nenhuma responsabilidade na empresa. Eu sempre prefiro puxar a responsabilidade para mim.
mas que a empresa, se ela quer ter uma liderança forte e se ela quer ter times comprometidos com as entregas e quer ter um turnover baixo e quer ter é igual time eu falo que é igual time de futebol. Quanto mais tempo o time está jogando junto com aquele técnico, com aquela formação, é mais fácil o time obter bons resultados. A mesma coisa é a empresa. Concordo. Eu não sou uma expert em futebol, mas o que eu vejo de time de futebol é isso. E eu acho que se aplica muito à liderança. Tem o papel do time, tem o papel do técnico e tem o papel ali dos jogadores. Ô Ju, me conta uma coisa. Você que acompanhou de perto muitos líderes ao longo da sua carreira, antes de ser gestora e agora como gestora, pessoas boas, pessoas nem tão boas assim. Qual que é o erro mais comum que você viu nessas pessoas que tecnicamente eram tratores, mas depois que assumiu essa posição de gestor, de líder, começou a dar errado? Eu tenho muito claro para mim que o maior erro que a maioria dos líderes, principalmente os líderes iniciantes, vamos dizer assim, mas não, tem muito líder ainda que já caminhou bastante que comete esse erro ainda, é o líder da execução, é o líder que fica na execução, em vez do multiplicar, em vez do desenvolver, porque o que acontece? Você é promovido pelo que você faz, pelas suas entregas técnicas. Sim. Só que a partir de agora, você vai ser medido pelo desenvolvimento do seu time. E eu chamo isso de crise de identidade. É um problema muito comum na liderança. Porque na cabeça do novo líder, na cabeça desse líder que executa em vez de multiplicar, o resultado de Arão, nunca vai ser melhor ou maior do que o resultado de vários. Só que na cabeça do líder executor, ele vai deixar de aparecer. Como que ele vai mostrar resultado se não for através dele? Quem que vai fazer o trabalho se não for ele mesmo? Ele não acredita, ele não confia, ele não estabelece relações confiáveis com o seu time e não acredita que o time pode entregar o trabalho que ele que deveria entregar. Então percebe onde está a crise de identidade? Claro, com certeza. Na minha visão, esse é o maior erro dos líderes. E eu acho que, só complementando isso, eu acho que precisa de direcionamento. Lembra na pergunta anterior que você me falou assim, qual que é o papel das empresas? Esse é o papel das empresas. É mostrar para o líder, não faça. Seu time faz, seu time executa. Agora você entrega resultado pelas mãos do seu time. Entendi. Outra pergunta que eu quero te fazer ainda nesse sentido. Essa pessoa que é muito boa, foi promovida, ela deve continuar buscando capacitação ou não? E se ela for buscar capacitação, em que áreas você indicaria? A gente acabou de brincar sobre isso aqui no intervalo, né? Eu não vejo outro caminho a não ser estudar. Eu não vejo. E eu não estou falando de estudar, de sentar no banco de uma faculdade, padrão. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecimento. E eu acho que a melhor fonte de conhecimento é onde a gente admira. Hoje em dia tem tanta fonte de conhecimento, tem tanta escola, tem tanta gente boa dando curso, dando palestra, tem tanta palestra de graça no YouTube, tem tanto jeito de você buscar conhecimento. Eu estou fazendo um processo de coach com uma pessoa e eu falei isso para ela essa semana. Sem estudar, sem buscar conhecimento, não dá para sair do lugar. Não dá para sair do lugar. E assim, o líder precisa buscar alguma coisa na área de gestão de pessoas? Sim, também, mas não só isso, depende muito. Um cara de TI, por exemplo, ele tem que estar atualizado, né? Que é um dos ramos que você trabalha aqui de tecnologia. Se seus professores, né, se o time da sua escola não estiver engajado, atualizando conhecimento, como que a sua escola vai andar? Fica difícil. Então, eu acho que depende da área. Você tem que continuar buscando conhecimento técnico e, aliado a isso, buscar conhecimento de gestão. Não tem outro caminho. Concordo demais. Aproveitando, então, a gente falando um pouquinho de capacitação para liderança, na sua percepção, na sua opinião, o que você acha que a faculdade não vai conseguir entregar nesses cursos de capacitação? Liderança eu acho que é uma coisa difícil da faculdade entregar.
Liderança na essência. Ninguém te ensina na faculdade que você tem que sentar para tomar café com o seu time, para ouvir eles. Ninguém te conta que um dia você vai ter que talvez orientar um liderado seu num problema pessoal na casa dele, porque você pode ser a única pessoa que ele tem para conversar. Relacionamento. A faculdade não te ensina. Relacionamento é uma coisa que eu falo muito na minha página, que eu falo muito na mentoria. A minha filha, né, que faz a gestão lá da minha página, fala: mãe, relacionamento de novo. Mãe, não tem outro caminho, não é só na profissão, na liderança, não, é na vida. Nós somos seres interdependentes. Concordo demais. Relacionamento, liderança, e principalmente o relacionamento na liderança, nenhuma faculdade ensina. Concordo demais com você, Ju. Pegando esse ponto ainda, Ju, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Você já tem quantos anos de empresa como gestora? Eu tenho uns 20 anos, nesses 26 anos de carreira, uns 20 com certeza liderando. Você consegue compartilhar com a gente um momento que mudou a chave na sua cabeça sobre liderança humanizada e alguma situação que você quiser compartilhar? E quando que isso começou a fazer sentido de verdade para você? Que a entrega de resultados através de uma liderança humanizada, através das pessoas, tudo isso que a gente já falou aqui agora, você consegue se lembrar de algum momento na sua carreira que isso fez muito sentido para você? Sim, eu acredito que foi na pandemia. Eu comentei aqui agora há pouco, né, que a minha liderança efetiva e verdadeira, olhando para pessoas, ela vem dos últimos aí 5, 6 anos. Ela é muito recente. A minha liderança, eu sempre exerci uma liderança muito técnica. Eu mostrava, fazia e falava: agora vem. E não estava nem aí se a pessoa estava bem, estava mal. Assim. E aí, né, isso gerava sofrimento. Nos últimos 6 anos, eu comecei a parar para pensar o que estava me deixando insatisfeita. Porque eu olhava as pessoas não estavam felizes e eu também não estava feliz. Então, o que eu percebi? Que estava faltando conexão. E aí a pandemia, ela deixou as pessoas muito fragilizadas, né? Ela deixou todo mundo muito com medo, muito inseguro. E eu assumi uma liderança bem no meio dessa bagunça toda de pandemia. Mas eu estava muito segura, né? Eu me sentia segura, eu estava na minha casa, estava todo mundo saudável. Graças a Deus a pandemia, né, infelizmente atingiu muitas pessoas, mas eu não fui uma família atingida, eu fui uma privilegiada nesse sentido. E eu comecei a me sentir na obrigação de compartilhar um pouco dessa minha segurança com as pessoas. E isso foi voltando para mim de alguma forma, né? As pessoas começaram a me devolver que elas estavam mais seguras, que elas estavam felizes, que era eu que estava ali naquele momento. E eu comecei a ver os frutos dessa liderança humanizada. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer agora. Quando você viveu esse momento na sua carreira, você começou a enxergar isso nos resultados da empresa, no seu dia a dia, aquilo que você precisava entregar, suas metas? Você percebeu uma diferença? Com certeza. Nós já falamos um pouco sobre isso também. Quando as pessoas têm um líder que elas acreditam, que as deixa seguros e que as inspira, elas não entregam porque elas são obrigadas, elas entregam porque elas querem. E você, ou eu, ou qualquer pessoa, dá muito mais resultado fazendo uma coisa que quer. Quando você quer fazer dieta, quando você quer fazer academia, é diferente de quando você tem que ir porque você está doente ou porque você está com problema de saúde. Né? Isso chama automotivação. E inspirar isso nas pessoas gera resultado, não é história bonitinha de RH que tem dinheiro. Concordo. Solidão do líder. O que você acha desse tema? Qual que é a diferença? O que você espera nessa cadeira de líder, de gestor? Você acha que um gestor ele tem que ser uma pessoa sozinha? Ele tem que viver esse momento de solidão? Ou você acha que o efeito comunidade na vida do gestor se torna mais eficiente hoje em dia, nos tempos que a gente está vivendo? Me fala um pouquinho. O que você acha? Solidão do líder. Eu vou te contar, mas eu também quero ouvir a sua perspectiva sobre isso. Eu confesso que a minha visão sobre isso ela é mais positiva do que negativa. É claro que eu cheguei só até a gerência, né, na liderança. Então, eu imagino que quanto mais você escalar, diretor, CEO, conselheiro, isso vai aumentando, né? Esse afastamento,
Esse afastamento natural que você precisa ter das pessoas, porque você precisa tomar muitas decisões difíceis, que você precisa ter uma certa imparcialidade. Mas até aqui, a minha história sobre isso ela é mais positiva. E eu vou precisar falar de relacionamento de novo. Não tem como. Porque eu entendo que quando você... Relacionamento na liderança não é só com seus liderados, é com as áreas pares. E quando você olha para o lado, tem muita gente vivendo a mesma coisa que você está vivendo, ou algo muito parecido. E por mais que você não possa compartilhar em detalhes uma situação difícil que você está vivendo, a pessoa já passou por aquilo, você já viu ela passando por aquilo, ela já compartilhou com você. Então, tá bem conectado, o máximo que você conseguir com seus pares, também, além dos seus liderados, eu acho que alivia um pouco o peso da solidão. E conseguir também estabelecer uma relação saudável com seus líderes imediatos ajuda nisso, porque tem aquele momento do desabafo, de alguma coisa que você não queria fazer e que você teve que fazer, e quando você tem abertura com seu líder imediato e também com seus pares para fazer isso e bons relacionamentos, eu acho que o peso da solidão é um pouco diluído aí. Isso eu concordo muito. Ju, concordo muito com você. Vou contar 2 experiências que eu tive nessas empresas que eu já trabalhei. Eu lembro uma que me chamou a atenção quando eu fui promovido meu primeiro cargo de liderança. E eu tinha uma dinâmica minha que todos os dias no horário de almoço eu gostava de sentar com a galera da produção. A gente tinha um momento lá de almoço, sentava, descontraía, tinha gente que jogava baralho. E eu sentava com a galera todos os dias para fazer meu horário de almoço. E eu lembro que o tempo foi passando e aí o pessoal me chamou no RH um dia para me dar um feedback. E nesse feedback, eles falaram de uma forma muito clara para mim que eu não poderia, que eu tinha que mudar minha postura, meu comportamento, que eu tinha que mudar as pessoas que eu estava sentando na hora de almoço. E confesso que aquilo foi uma punhalada no coração que eu recebi. Porque o que eu mais gosto até hoje, nessa cadeira de diretor industrial, vivendo esses movimentos que a gente tem vivido aí, o que eu mais gosto é de estar próximo do time. Naquele momento não foi muito o que eu queria ouvir, não. Mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, eu consegui entender o que o pessoal do RH queria me falar. Que parte do que eu escutei realmente fazia sentido. Sim. Não é que você tem que se distanciar das pessoas, não. Mas você se torna uma pessoa mais estratégica e acaba que você começa a ter acesso a informações sigilosas, assuntos mais delicados, que se você estiver numa roda de conversa, às vezes pode vazar de certa forma. Então, esse lado, para mim, com o tempo eu fui amadurecendo e entendendo que fazia sentido. Mas aquele ponto que eu não deveria mais me comunicar, conversar com as pessoas, me tornar... Eu lembro que ela falou assim, você como gestor vai se tornar uma pessoa sozinha. Aquilo mexeu comigo e me colocou até uma interrogação na cabeça. Será que é isso que eu quero para minha vida? Será que eu quero ser aquela pessoa isolada, sozinha? E eu fiquei pensando isso por muito tempo. Mas o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai criando casca. E aí eu vivi uma experiência e agora eu vou citar o nome dessa pessoa, que era o Fernando, meu gerente industrial. E eu lembro que o Fernando uma vez falou comigo, e eu vivi um momento, fui muito feliz trabalhando com o Fernando, que eu era o cara que ele era o confessionário do Fernando. Eu era aquela pessoa de confiança do Fernando, que em todos os momentos ele me chamava para dentro de uma sala e eu era subordinado dele, e em vários momentos ele me chamava para a gente conversar e pensar junto. E eu lembro que ele falou isso comigo, falou, Mário, eu compartilhei com ele esse feedback que eu recebi nesse outro dia. Ele falou, Mário, mas faz sentido o que você escutou. Talvez a forma que foi levado para você não conseguiu pegar a mensagem. A gente, quando senta nessa cadeira de gestor, acaba que em certos momentos você se torna sozinho mesmo, porque você vai ter que tomar algumas decisões que são difíceis. O que vai mudar o jogo e o que vai te ajudar muito nessa caminhada de, entre aspas, solidão? Tenha boas pessoas do seu lado. E ele falou assim, por que você é o cara hoje que a gente senta e conversa muito, eu te conto um monte de coisa. Porque ter boas pessoas do seu lado, ter pessoas que você confia, te ajuda a viver esses momentos de solidão. Eu lembro quantas vezes que a gente ia tomar decisões difíceis, que ele me compartilhava comigo dentro de sala e a gente chorava junto. Várias e várias vezes a gente chorou junto dentro de sala, eu e o Fernando.
por ter que tomar certas decisões difíceis. Então, o meu conselho é, a vida de gestor precisa ser uma vida solitária? Às vezes sim, às vezes não. Não dá para bater o martelo e falar que sim ou não. Às vezes depende do momento e da decisão que você vai tomar. De quem está caminhando ao seu lado. E de quem está caminhando ao seu lado. É o que eu falaria agora. Então, o meu conselho é, tenha pessoas boas nessa caminhada. Pessoas que você confia. E aí eu não falo de hierarquia, não. Que seja par, subordinado ou gestor. Se é uma pessoa boa, que confia. Se é um mentor para sua carreira, fica do lado dele. Vai ser mais fácil essa caminhada. E o outro lado da solidão, só fechando aqui esse tema, que muitas vezes as pessoas não veem, você tem sim que ter um certo distanciamento, porque você muitas vezes vai ter que tomar decisões difíceis, inclusive em relação àquela pessoa, mas o partilhar da jornada também é muito legal. É muito legal. Você vê as pessoas crescendo, comprando suas casas, casando, tendo filhos, e você, de certa forma, é uma partezinha daquilo. E o lado contrário da solidão, ele é muito legal e ele paga muito a jornada. Exatamente, concordo demais com você, muito legal. Ô Ju, eu quero fazer mais uma provocação aqui sobre o erro. Você como gestora, como líder, você já errou alguma vez com algum subordinado seu, ou com algum superior, com algum par? E se sim, o que você fez ou o que você faria se você não viveu uma experiência assim? E o que aconteceu depois? Eu não errei alguma vez, eu errei várias vezes e eu erro todo dia, quase todo dia. Então, assim, vou dar um exemplo simples, tá? Às vezes eu fui puxar a orelha de alguém, fui chamar atenção, puxar a orelha é feio, né? Coisa de criança, mas são termos que a gente usa no dia a dia. Fui chamar a atenção de alguém por causa de uma entrega que não tinha sido feita. E a entrega tinha sido feita. E aí, eu não vi. O que acontece? O que você faz nesse caso? O que você tem que fazer? Pedir desculpa, revisar, rever. E às vezes, né, você mesmo passou alguma informação errada para frente, para alguém, para outra área. E o líder não é o que sabe tudo, né, gente? O líder, talvez ele tenha um pouco mais de bagagem, talvez ele teve mais coragem de assumir aquele papel. Ele é só uma pessoa que está ali caminhando junto todos os dias. A gente falou aqui agora há pouco sobre a necessidade, às vezes, né? Não é sempre, isso tem que ser na medida, né, gente? Você precisa também estar aberto a demonstrar suas fragilidades, porque isso também conecta. Então, erro tem de todo mundo, todo dia. Tive um chefe, chama Paulo Duque, também é da Fiat. Ele falava, brincadeira, gente, é acertar mais do que errar, mas errar a gente vai. Então, só coloca na balança se você está acertando mais do que errando, porque errar você vai, meu querido, e isso não pode travar sua liderança. Isso aí, muito legal, concordo demais com você, viu, Ju? Ô Ju, falando de erro ainda, eu tive uma experiência uma vez, e eu vou falar com bastante tranquilidade, foi na Farmax, e eu errei com o Ronaldo, não sei se você vai lembrar uma vez, que a gente Tava no ano, chegando próximo da data da gente receber o PLR. PLR, se eu não me engano, era em abril. E eu lembro que o Ronaldo com a Renata chamou a gente mais cedo, ia ter uma live às 13 horas. Chamaram a gente numa reunião online às 11 horas da manhã para falar que ia adiantar o pagamento do PLR. Não sei se você lembra dessa situação na Farmax. Eu lembro. Eu não lembro o que aconteceu com você, mas eu lembro. E aí, entramos nessa reunião. A Renata contou a história, falou tudo o que aconteceu. O Ronaldo entrou, contou que a gente ia adiantar o pagamento do PLR. E foi falando. E eu, super ansioso, já peguei o celular na mão e já mandei no grupo que eu tinha na fábrica de embalagens. Galera, PLR cai na conta segunda-feira. E aí, foi falando, não, foi conduzindo, no finalzinho eu lembro que o Ronaldo falou, pessoal, só um pedido, peço que não compartilhe com ninguém, porque a gente vai comunicar isso na live das 13 horas. Você é executor, Marão? Sou, executor, comunicador executor. Eita, típico. E aí já deu aquela dor de barriga, porque eu já tinha mandado no grupo, o negócio já tinha espalhado. Saímos para almoçar, a gente foi almoçar no Campeiro no dia. Aí quando eu tô no Campeiro, uma pessoa da fábrica de embalagem, a gente sempre tem aquelas pessoas que são mais próximas, me liga e fala, ô Mário, certa pessoa do RH veio aqui na fábrica
pediu para ver o meu celular aqui para entender quem que compartilhou a informação do PLR. Falei, meu Deus do céu. Nem precisava, né? Nem Se tivesse precisava, perguntado, você tinha falado para isso. você. E aí almoçamos, voltamos para a empresa, o Fernando chama todo o time para falar, pessoal, tivemos um problema aí, a informação do PLR já vazou, e a gente precisa entender o que aconteceu, porque era uma informação confidencial e tal, e eu no meio da reunião já suando frio. Alguém sabe de alguma coisa? E eu fiquei caladinho, não falei nada. Terminou a reunião, a gente falou, Fernando, preciso trocar ideia com você. Aí entramos na sala e falou, Fernando, fui eu, cara. Fui eu que falei com a galera. Eu não sabia que era confidencial, porque isso falou só no final. Fui eu que mandei a mensagem no grupo. O Fernando, nossa, Mari, e tal. Falei, não, agora já foi, já aconteceu. E aí eu lembro que o Ronaldo teve a live, ele contou, compartilhou tudo, mas a fábrica inteira já sabia. E isso mexeu demais comigo. Eu errei. E aí eu lembro que fui embora para casa mal. Aí eu lembro que eu liguei pro Gui do RH, falei com ele, falei, Gui, fui eu, e aí conversamos e tal, tomei uns puxão de orelha. Quando eu cheguei em casa, eu peguei meu telefone e liguei pro Ronaldo. Na hora o Ronaldo atendeu. Ele era muito acessível. Fantástico, muito acessível. E eu lembro que eu já falei assim, já comecei a conversar no telefone, eu falei, Ronaldo, eu tô aqui para te pedir desculpa, cara, eu errei contigo hoje. Eu lembro que ele deu uma risada no fundo, conta mais, ele me chamava de Marião, conta mais, Marião, o que aconteceu? Falei, cara, fui eu que falei, contei essa história para ele. Falei, Ronaldo, tô aqui para te pedir desculpa, perguntar se tem algo que eu possa fazer para amenizar o impacto. Ele falou assim, Mário, fica tranquilo. E aí eu trago um grande aprendizado que eu tive com o Ronaldo, que eu tento praticar isso muito com as pessoas que trabalham comigo. A forma de acolher a pessoa quando erra. Naquele momento, o Ronaldo podia me detonar no telefone com toda a razão do mundo. Eu poderia ter feito assim, maior tranquilidade, eu ia baixar minha cabeça, falar, Ronaldo, eu errei, tá certo, você tá no direito. Mas a forma que o Ronaldo me acolheu mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha postura como gestor. Ele contou uma experiência que ele teve quando ele era estagiário, parecida com essa também, e falou, Mário, fica tranquilo, eu te conheço o seu trabalho, conheço o seu caráter, conheço a sua entrega, a sua dedicação, e foi me dando feedback pelo telefone, e eu errado. Ele falou, cara, cuidado, aprende. Eu lembro que ele me indicou um livro, que ele é cabeceira de cama, eu tenho ele até hoje. Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. E o livro fala muito sobre isso. Pensar antes de executar. E você acabou de perguntar, eu sou um executor comunicador. Então foi um grande aprendizado na minha vida. Até hoje isso mexeu comigo. Que legal. A forma que ele me acolheu mudou minha forma e a forma que eu tento cuidar das pessoas que erram no dia a dia. Eu aprendi com o Ronaldo e levo isso para minha vida inteira. Então, assim, já errei muito, erro até hoje. Mas a forma que você acolhe, ou às vezes a forma que quando eu errando, trato com o meu time, às vezes parar, falar, galera, errei aqui com vocês, me desculpa. Eu sou um ser humano que tem meus defeitos também, a gente erra, mas a forma que você age com o erro muda tudo, muda a história. Eu acredito muito nisso. Muito legal. E existe uma fórmula mágica para quando a gente erra, né? Que é pedir desculpa. Exatamente. Que é assim, você tem que estudar muito. Exatamente. Me desculpa. E esse tipo de acolhimento que você recebeu, e que eu conheço bem, é um acolhimento genuíno. De verdade. Quando você isso é exercitável, né? Quando você exercita isso, você não faz forçado só porque você não pode afastar as pessoas. É genuíno, porque você sabe que as pessoas... Exatamente. Né? Muda tudo. Mudou a minha vida como gestor e muda a vida da pessoa que errou também, a forma de acolher. É o que você falou do erro, a única coisa boa que você tira é o aprendizado, mais nada. Então aquele aprendizado tem que servir para que você ajude mais pessoas nessa caminhada. E que legal. Deixa eu contar uma história com o Ronaldo também de erro, mas a minha é mais engraçada. A gente estava numa reunião, eu estava apresentando um processo de compras cabuloso lá, eu não sei o que era, não lembro mais. E o Ronaldo estava conversando através do meu computador com a Naya, que era diretora financeira da época. Só que a apresentação do processo de compras já tinha acabado. E eu estava ali já juntando as minhas coisas para sair da sala. E eu simplesmente fechei a tampa do computador e interrompi a conversa dele com a Naya. Ele estava do meu lado, igual você tá assim, ele só olhou para mim. Aí eu, Ronaldo, me desculpa, por favor. Eu fiquei tão
tão incomodada, né? Porque o cara é CEO, né? Ele dava super liberdade pra gente. Mas realmente era um acolhimento muito genuíno, assim, dos erros. É um aprendizado muito grande mesmo que a gente teve a oportunidade de ter com ele. E que hoje a gente tenta praticar isso no dia a dia. E muda totalmente a vida das pessoas que estão do nosso lado. É a segurança do cérebro que a gente falou um pouquinho atrás. Exato, faz muito sentido. Muito legal. Muito legal. Ô, Ju, a gente já está caminhando para o final, quase 2 horas aí já de bate-papo de liderança. Eu acho que se daria para ficar mais umas 6 horas aqui tranquilamente, que a gente tem assunto para falar. E é uma coisa que a gente ama, né, Marão? Demais. Eu acho que assim, eu falo muito de propósito, né? Propósito, é sentido. É sentido para a vida. Liderar pessoas é propósito. Então, pro bate-bola, um líder real. E por quê? Meu marido, Sérgio. Primeiro, porque ele é muito real para mim. É uma pessoa que eu acompanhei desde os primeiros passos na liderança corporativa dele. E ele é um desses líderes que a gente está falando aqui, que sabe ser duro, que sabe cobrar, mas que também sabe pegar na mão quando precisa. E que até hoje eu vejo pessoas que trabalharam com ele há 20 anos atrás, e isso que a gente está falando do Ronaldo, falam dele, sabe? Eu acho que a frase que eu mais ouço a respeito dele é: quem anda com ele cresce. Ninguém falou que é fácil andar com ele, mas quem anda com ele cresce. E o que todo mundo quer na vida, no final das contas, é crescer. É crescer, concordo demais. E pra você, Marão? Um líder real que eu aprendi muito na minha caminhada é o Ronaldo Ribeiro, acredita? E falando nesse crescimento de carreira como gestor, ele é um cara que fez conectar as minhas ideias. O que eu acreditava, mas eu não sabia se era verdade, se funcionava. E com o Ronaldo eu vi essa conexão e funcionar na prática. Então, para mim, um líder real. Que legal. Uma coisa que você fazia como líder e que hoje você faz diferente? Eu não executo mais. E eu acho que eu vou um pouquinho além disso nessa resposta. Eu não executo, execução é com o time, mas quando dá certo, o resultado é deles. Quando dá errado, é nosso. Eu compartilho. Minha resposta é idêntica também. Mesmo que eu saiba fazer, eu não faço mais. Porque eu preciso gastar mais tempo ensinando do que fazendo. Então também, eu fazia muito isso no início. Não tinha muita paciência para ensinar, tive que aprender a ter paciência, porque eu sei que isso é investimento no time. Isso aí, muito bom. Liderança por inspiração ou liderança por resultado? Dá para escolher? Por inspiração, com certeza. Porque por quê? A inspiração dá resultado. O resultado pelo resultado, ele vem, mas ele não é duradouro. Por inspiração também, porque eu acho que acordar cedo para trabalhar tem que ser por inspiração. Você tem que acreditar por propósito. Então, por inspiração também. Que legal, estamos alinhados. Ô Ju, o que ninguém vê no bastidor de quem lidera com humanidade? Falei um pouquinho mais cedo num tópico aqui com você. Para mim, eu vejo o lado positivo disso. O que ninguém vê e o que é mais legal é o partilhar da jornada das pessoas, as conquistas de cada um. Para mim, eu vou responder com a experiência que eu tive há poucos dias, andando pela 1º de junho. Uma pessoa veio que eu nem, sendo bem sincero, eu não lembrava dela. Trabalhou comigo na Farmax em 2019 e veio pegar na minha mão e falou: nossa, Marão, você lembra quando você falou isso comigo? Na hora eu até falei que lembrava, mas na verdade eu não lembrava. Ele falou: pois é, até hoje eu lembro daqui que você falou comigo, que você mudou minha forma de enxergar problemas na minha vida. Então, para mim, uma coisa que nem sempre a gente faz questão de ficar contando essas histórias, aqui é porque a gente parou para falar sobre isso. Né? Mas quando uma pessoa chega perto de você e fala que de certa forma você mudou a vida dela, a forma de pensar, isso para mim o bastidor não mostra, mas isso alimenta, recarrega minha bateria. Sem dúvida nenhuma. Parte da sua liderança refletindo na vida da pessoa até hoje. É isso aí, concordo demais. Ô Ju, uma frase sobre liderança que você odeia ouvir. Que líder tem que trabalhar mais. Líder tem que trabalhar junto. Boa. Uma frase sobre liderança que eu odeio ouvir. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não. Isso é dolorido. Isso Incoerência. É incoerência pura. Isso você perde crédito, você perde referência, você perde tudo. Você quebra toda a cultura de uma empresa se você usar essa palavra. Já escutei ela algumas vezes. E isso me dá assim, um certo remeleixo no estômago quando a gente escuta isso. É triste.
Ô Ju, o que significa sucesso para você hoje, não como empresa, mas como pessoa, como ser humano, como líder? As relações que eu construí. As relações são muito mais importantes, valorosas, duradouras e, sem dúvida, a parte mais legal do processo. Legal. E para você? Para mim, sucesso, eu falo até um pouquinho, eu falo até em algumas palestras que eu já fiz sobre marca, qual que é a minha marca pessoal. Para mim, sucesso é o que as pessoas falam de mim quando eu não estou perto. Muito legal. Quando eu escuto que alguém falou bem de mim ou contou uma experiência que teve comigo, alguma dessas empresas que a gente já trabalhou e fala coisas boas, positivas, isso para mim é sucesso. A consolidação, é a assinatura, é tudo, é o resultado, isso para mim sim é sucesso. É o legado que você deixa na vida das pessoas. Muito legal esse bate-bola, Marão. Muito obrigada. Isso. Ô Ju, eu acho que a gente encerra por aqui, eu acredito que foi muito bom, muito rico. Eu acho que a gente pode marcar mais momentos para a gente falar sobre liderança. Eu acho que a gente tinha muito mais coisa para a gente aprofundar, muito mais histórias para a gente compartilhar. Sim, com certeza. É um movimento que eu gosto muito. Estou sempre à disposição para falar sobre esse tema e para poder ajudar, clarear e ajudar quem tem vontade de entrar nesse caminho aí, porque é um caminho sem volta para mim. Sim. Então, deixa um abraço, deixa aí nossos contatos, nossas redes sociais. Quem quiser falar com a gente, conhecer um pouquinho do trabalho da gente, estamos à disposição. Com você, mano. Isso aí, Marão. Muito obrigada pela generosidade de ceder esse espaço tão legal aqui da sua escola para a gente gravar esse podcast. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar a sua história, pelo tempo, né? Hoje é um sábado frio de junho, nós deixamos nossas famílias aqui para falar um pouco para vocês. E se você acha que esse conteúdo toca você, o seu trabalho, algum líder que você conhece, a gente vai ficar feliz. Deixe seus comentários aqui nos vídeos onde a gente vai postar. A gente vai ficar muito feliz em poder te responder e continuar interagindo com vocês. É isso aí. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado a todos. Curte, compartilha. Se você conhece, tem vontade de transmitir isso aí para alguém, compartilhe com seus contatos aí, vai estar ajudando a gente. Isso aí. Muito obrigada. Valeu, Júlio. Valeu.